Aleluia. Bom, eu quero hoje estar falando sobre laços de alma. Você já ouviu falar em arapuca? Você sabe o que é uma arapuca? Uma arapuca é um quadrado, né? Uma prisão, né? Quadrada onde se é armado em um determinado lugar para capturar, né, um pássaro, para capturar um animal, né? E ali dentro daquela arapuca se coloca um alimento, alguma coisa que vá atrair a presa, que vá atrair aquilo que você quer capturar. No Salmo 91, no verso 3, a palavra de Deus nos garante que aquele que está no oculto do tabernáculo, aquele que está fazendo do terceiro céu, do lugar de Deus, o seu lugar de morada, o seu lugar de descanso, para esse há uma promessa, e a promessa é que nós não cairemos no laço do passarinheiro, ou seja, nós não seremos capturados, nós não seremos detidos, nós não seremos presos dentro dessa prisão, dentro dessa armadilha, dentro dessa cilada luciférica, porque Deus nos livrará, porque nós estamos ocultados no Senhor. Mas alguns momentos da nossa história, se nós sairmos deste lugar de proteção espiritual, se nós sairmos dessa dimensão de espiritualidade, se a gente deixar de ser governado pelo Espírito, porque nós estamos falando de uma região espiritual, está ocultado em Deus, está no oculto do tabernáculo do Senhor, é estar em espírito com Deus, é ser um com Deus espiritualmente. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito, eu preciso ser governado pelo Espírito. Uma vez que eu me deixei ser governado pela minha alma, uma vez que eu me deixei ser seduzido pela minha alma, o que vai acontecer? A minha alma vai me levar para esses lugares perigosos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é terrivelmente enganoso. O coração do homem pode nos levar a lugares terríveis de morte, de queda. A palavra do Senhor diz que há caminhos para o homem que parecem ser bom, mas no final leva à morte, leva à queda, leva à ruína. Então, o que é um laço? Um laço é exatamente isso que eu acabei de citar, uma armadilha infernal. O laço é uma arapuca, o laço é um lugar onde foi armado por Satanás, o inimigo coloca ali algo que vai nos seduzir, o inimigo lança ali naquele lugar um alimento. E esse alimento, ele está ligado à concupiscência da nossa carne, a um desejo almático, algo que vai nos linkar a um governo da nossa alma. E ele coloca ali para nos seduzir. Então, quando é que nós caímos dentro dessas arapucas? Quando é que nós estamos dentro desses laços? Quando é que nós ficamos atados nesses laços infernais? Nesses laços que prendem a nossa alma, a nossa emoção, que nos tira o controle? Quando nós nos deixamos ser seduzidos por essas concupiscências, a concupiscência da nossa carne. Agora, o que o inimigo coloca dentro dessa arapuca? Aquilo que ele sabe que você gosta, aquilo que ele sabe que vai te seduzir, aquilo que ele sabe que, te atrai. Então é exatamente isso que ele vai colocar dentro da arapuca, né? Aquilo que, vai trazer uma ligação
com a nossa natureza humana, né? Com a velha natureza humana. O inimigo vai fazer isso, ele tenta suscitar essa velha estrutura que morreu, que deve ser morta, que deve estar sepultada, porque hoje nós devemos estar, né, revestido, né, do novo homem, né, daquele novo homem que foi nascido em Cristo Jesus. Mas o inimigo sempre vai tentar suscitar o velho homem. Então ele vem e coloca ali alimentos que vai seduzir a nossa alma, que vai seduzir a nossa concupiscência, que vai inflamar as nossas paixões, que vai nos levar a impulsos, a desejos carnais, né? E aí a gente acaba tropeçando e caindo, sabe? Um dos alimentos que o inimigo coloca dentro dessa arapuca é os pecados sexuais. Essa é uma arapuca onde esse é um alimento onde tem prendido muitas vidas dentro dessa arapuca. E quando nós falamos de laço de alma, nós estamos falando de pessoas que estão aprisionadas espiritualmente, porque caíram dentro dessa arapuca. Então eu estou falando de uma prisão espiritual específica na área da imoralidade sexual. Então, o inimigo colocou ali dentro daquela arapuca, né? Ele colocou ali um desejo, ele colocou ali uma vontade, ele colocou ali um alimento que seduziu dentro da concupiscência daquele homem, da sua velha natureza. Então ele colocou ali, e aquela pessoa, ela foi faminta, seduzida, enganada, e ela entrou ali dentro daquela arapuca e ela acabou entrando ali dentro, e quando ela entrou, ela ficou encapsulada, ela ficou presa, e agora já não consegue sair. Por que que não consegue sair? Porque está preso. E por que ficou preso? Mas pastor, eu sou crente, salvo em Cristo Jesus. Por que que ficou preso? Ficou preso por causa da base legal, por causa do direito legal que deu ao inimigo. Porque o inimigo, ele não pode te colocar dentro da arapuca. O inimigo, ele não tem poder para te colocar dentro da prisão. Quem vai para dentro da prisão somos nós. Quem vai para dentro da arapuca somos nós. Assim como o passarinho que vai lá, né? E vai lá dando passinho por passinho. E ele até que entre, porque aquilo lhe seduziu. Então é isso que o inimigo, ele faz, né? Ele nos coloca dentro desses lugares, porque a nossa alma, que o nosso coração, que é terrivelmente enganoso, nos leva para este lugar. Nos leva para este lugar. Então nós precisamos entender alguns princípios para que nós possamos quebrar esses laços, desfazer esses laços. Na força do Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Essa noite é uma noite da luz de Cristo adentrar em nós, dissipar todas as trevas em nome de Jesus. Então nós precisamos quebrar alguns sofismas, alguns paradigmas. A gente precisa entender que o sexo é algo divino. Deus, ele criou o sexo, ele estabeleceu o sexo. Então a relação sexual, ela é divina, ela é maravilhosa, ela foi feita por Deus, e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. A relação sexual, ela tem propósitos divinos. Ela tem um propósito de trazer unidade no casal, celebração. Através da relação sexual, esse leito passa a ser um leito de celebração. Ela traz proteção, aleluia, ela traz alento. Mas a relação sexual é muito mais do que isso. A relação sexual, ela é um paralelo da nossa intimidade com Deus, da nossa intimidade com o Pai, da nossa intimidade como noiva de Cristo, a nossa intimidade com o noivo. Ela faz esse paralelo. Por isso que o inimigo, ele
tanto seduz a humanidade para a promiscuidade sexual, para a imoralidade sexual. Preste atenção, tudo aquilo que for muito importante para Deus será muito atacado pelas trevas, será muito atacado pelo inferno. Tudo aquilo que tem muita ênfase no mundo espiritual para Deus, que tem importância, o inimigo vai contra-atacar. O sexo é muito importante porque é obra de Deus, é obra divina, tem um paralelo com a nossa intimidade com Deus, porque nós nos abrimos para Deus, não é assim? Nós nos entregamos para Deus no nosso momento de intimidade com o Senhor, nós nos abrimos para Ele, nós nos entregamos a Ele e nós nos unimos com Deus em espírito, em espírito. Quando o homem e a mulher, eles estão tendo relação sexual e eles tem ali o seu momento de êxtase, de gozo, de prazer. Esse momento tipifica o nosso gozo eterno. O gozo que nós teremos na presença do nosso Redentor, nas bodas, né? Um gozo eterno. Ele é só um prenúncio daquilo que nós vamos ter, daquilo que nós vamos viver. Então, o sexo é algo sagrado, é algo poderoso, é algo maravilhoso. É esse paralelo, João 17:21 diz que nós somos um com o Pai, um com o Pai. Então o sexo, ele não é carnal, o sexo é espiritual. Você pode entender isso? De uma vez por toda, que o sexo não é carnal, o sexo ele é espiritual. O sexo ele não é a relação sexual, ela propriamente dita, ela não é feita somente na matéria, na carne, não. O sexo é tridimensional. Você pratica o sexo e o sexo, ele abrange as 3 esferas: o espírito, a alma e o corpo. E isso é muito poderoso, você precisa entender sobre isso. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz assim: porquanto deixará o homem ao seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só pessoa. Existe um elo. Amém? Então o sexo debaixo da aliança do casamento, debaixo das bênçãos do Senhor, ele traz a proteção, ele traz a unidade, ele é o elo, ele é um vínculo, ele é a aliança. A relação sexual é uma aliança, é um pacto no mundo espiritual. Contanto que no Antigo Testamento não existia cartório, as pessoas não casavam no cartório. Como é que se casava? Quando eles tinham relação sexual, né? Isaac adentrou Rebeca. Então isso quer dizer que eles se casaram, eles concluíram ali o ápice nupcial, que era a relação sexual, e eles estavam casados. Então a relação sexual, ela é essa aliança espiritual, ela é esse pacto espiritual. Agora, quando nós estamos fora da aliança de casamento, fora da proteção de Deus, essa relação sexual, ela passa a ser uma relação iníqua, e por isso ela vai trazer ataduras espirituais, ela vai trazer ataduras iníquas. Toda vez que nós temos uma relação sexual, nós vamos ter um laço almático. Todas as vezes que existe uma ligação sexual, um pacto sexual, uma aliança, se estabeleceu ali um elo, se estabeleceu uma atadura. Oh, narabachou e naramanalabacheme narai. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5 diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo. Aqui, Paulo escreve aos Coríntios e ele orienta aos casados, ele traz uma orientação aos casados para que eles não se separem
um do outro, para que eles não se recusem ao outro, para que eles não deixem de ter relação sexual, a não ser que tenham um propósito espiritual. E ainda assim, esse propósito espiritual, ele não pode ter um longo tempo, para que o inimigo não venha vos tentar por causa dessa separação, para que não haja uma fragilidade, né? E nesse momento de fragilidade, o inimigo consiga, né, fazer com que essa pessoa se sinta seduzida a cair nesses laços, nessas arapucas, nessas tramas do inimigo. Ou seja, Paulo está dizendo, se você tem relação sexual com o seu cônjuge, você está renovando uma aliança. Se você tem relação sexual com o seu cônjuge debaixo da aliança do casamento, você está renovando um pacto. Se você tem relação sexual com o seu cônjuge debaixo da aliança de casamento, você está entrando no lugar de proteção, de blindagem espiritual. Então o sexo não é só um alimento carnal, o sexo é um alimento espiritual, o sexo traz muros de proteção, o sexo traz blindagem, porque ele é espiritual. Quem é que traz essa proteção? O próprio Deus. Quem é que traz essa blindagem? O próprio Senhor. Por quê? Porque esse casal está debaixo de um princípio, ele está debaixo de uma aliança que foi selada pelo Espírito Santo de Deus. A terceira dobra está ali, e aí o Senhor está abençoando, ele está blindado, ele está conectado no espírito, na alma e no corpo, ele está fortalecido. Por isso, casal que tem relação sexual é casal forte, é casal seguro, é casal blindado, é casal abençoado. Então por que o inimigo tira o desejo sexual no casamento? Por que o inimigo usurpa o desejo sexual no casamento? Quando estava fora da aliança do casamento, tinha vontade de ter relação sexual. Agora tá dentro do casamento, cadê a vontade? A vontade foi embora, não tem. Por quê? Porque o inimigo sabe que uma vez que não se tem essa renovação desse pacto, essa renovação dessa aliança, a renovação desse elo, desse laço, então esse casal vai estar vulnerável, vai estar enfraquecido, por isso que ele vai usurpar, por isso que ele vai roubar, né? Quando ele encontra oportunidade, quando ele encontra uma base legal, quando ele encontra uma brecha, ele vai fazer assim, dessa forma. Então a relação sexual, ela é um pacto, e todo pacto é estabelecido com sangue. A moeda de um pacto é o sangue. A moeda mais poderosa de um pacto é o sangue. E na relação sexual, a gente está agora falando sobre um pacto de sangue, porque toda relação sexual é um pacto de sangue. Primeiro que, através da relação sexual, pequenos vasinhos, microvasos, eles se rompem, e ali existe pequenos derramamentos de sangue que muitas das vezes não se percebe ao olho nu durante o ato sexual, mas existe ali um derramamento de sangue, né? O sêmen do homem, ele é considerado na Bíblia como vida, e esse sêmen também é considerado como um sangue. Então, ali está existindo derramamento de sangue, e está existindo um pacto, uma aliança. Agora, se você faz um pacto na presença do Senhor, se você faz um pacto caminhando sobre os princípios da palavra de Deus, esse pacto então é para a glória do Senhor, esse pacto é para o fortalecimento, para a blindagem, para a bênção. Agora, se você faz um pacto fora da aliança de Deus, fora dos princípios da palavra de Deus, quem é que vai estar recebendo esse pacto? Quem é que vai estar compactuando com esse derramamento de sangue? Quem vai estar recebendo
esse sêmen? Quem vai estar recebendo esse sangue que está sendo derramado? Quem está recebendo são os demônios, porque eles têm o direito legal. O diabo, ele é legalista. O diabo trabalha na legalidade. Então, uma vez que ele encontrou uma base legal para ele poder se apropriar, ele entra e se apropria. Então, o inimigo, ele vai colher esse sangue. Ele vai receber esse sangue. E esse sangue, essa moeda, vai ser o pacto, vai ser o elo, vai ser o compromisso firmado entre essa vida que entrou no pecado da imoralidade sexual e os demônios que estão ali agindo ali por detrás daquele pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16 diz assim: ou não saibeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Então, Paulo mais uma vez instrui aqui a igreja de Corinto que aquele que se junta com a meretriz, com a prostituta, ele se faz um com aquela prostituta. Ele se torna uma só carne com aquela prostituta. Ele estabelece um elo, uma aliança, um pacto espiritual com aquela prostituta e com os demônios que estão agindo na vida daquela prostituta, daquele prostituto, né? Então, é como se fosse duas peças se fundindo, duas peças se unindo, duas peças se juntando. Então, você pense, duas peças se juntando, se unindo e se fundindo. Alguém pode pensar em ter relação sexual a fim de somente obter prazer, somente obter uma noite de diversão, de satisfação, e foram ter uma noite de prazer, de satisfação, e eles pensam que no outro dia vai estar tudo igual, mas não está, porque eles se fundiram, eles se juntaram, houve um selo, houve um pacto, houve uma aliança, e eles colaram, se fundiram, e quando no outro dia eles decidem se separar, o que acontece? Fragmentos de um passa para o outro. Eles nunca mais serão o mesmo. Porque fragmentos desta alma, porque eles estavam colados e naquela ruptura cola alguma coisa, cola duas folhas de papel. Você vai tentar descolar e não adianta, vai vir pedaços de um no outro. E eles vão ter fragmentos de um no outro. Fragmento desse vai estar nesse, fragmento desse vai estar nesse. Não vai conseguir soltar tudo. E aí o que acontece? Eles acabam tendo a sua alma fragmentada. Isso gera muitas complicações, muitos problemas espirituais, emocionais, né? Essa alma agora fragmentada, ela vai sofrer as consequências dessa fragmentação. E agora, eles também têm um outro agravante aqui. Agora, além de terem uma alma fragmentada, essa alma recebeu uma carga dessa alma, essa alma recebeu uma carga dessa outra alma. Porque há uma transferência. Uma transferência, porque os dois passam a ser um. Você conhece muito bem, né? O direito civil, um casamento, né? O casamento, aquilo que é de um é do outro. Então, assim, não existe mais separação, né? Aquilo que um possui, o outro possui. Então, é exatamente isso que acontece no mundo espiritual. Então, vamos lá. Houve uma junção, né? Houve a relação sexual, trouxe a junção, estabeleceu ali um pacto, um laço de alma, uma aliança, um elo, né? Aquelas almas se fundiram, aquelas almas estão juntas e se tornaram um, né? Um no corpo, um na alma, um no espírito. E agora, tudo que é desse passa para esse, e tudo que é desse também tem acesso a esse. Então vamos supor que essa pessoa aqui, ela tenha uma carga espiritual, né? Que pode ser de bênção
ou pode ser de maldição, porque todos nós carregamos um legado, carregamos um DNA, carregamos uma bagagem. E aí eu pergunto, o que você está carregando e o que o seu parceiro está carregando? Então, por isso que a palavra de Deus diz que a mulher santa santifica o seu marido. Por isso que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? Aquela mulher que é santa, tendo relação sexual com seu esposo, com seu cônjuge, porque olha que palavra gloriosa, irmão. Porque a mulher santa santifica o seu marido. Por que a mulher santa santifica o seu marido? Porque ela passa a ser um com ele. É uma só carne, é um só corpo, é um só espírito. E essa mulher, as bênçãos dela, sabe, ainda que esse homem seja um homem iníquo, mas aquela mulher que está, sabe, debaixo da presença do Senhor, que está que está fazendo morada no oculto tabernáculo, que tem uma aliança com Deus Todo-Poderoso, que caminha sobre os princípios, que caminha em santidade, ela está levando, ela está transferindo dessa graça de Deus, desse poder de Deus, dessa bondade de Deus, da misericórdia de Deus, narabachou, da unção de Deus, ela está fazendo isso, existe uma transferência. Agora, quando é o contrário, quando tem uma carga espiritual negativa, essa transferência também é colocada. Essa transferência também é feita. Então vamos lá, um menino virgem que o pai quer fazer homem e leva num prostíbulo para esse menino perder a virgindade, para ele se tornar homem no prostíbulo. Vamos lá, essa prostituta ali no prostíbulo, ela teve relação sexual com quantos homens? Qual é a carga espiritual que essa mulher tem? Quantas legiões estão ali habitando no corpo desta mulher? Então esse menino, né, ele perdeu a pureza dele, a virgindade dele, ali dentro daquele lugar, ele selou um pacto, uma aliança com espíritos de imoralidade sexual ali naquele lugar. Ali se tornou um altar para imoralidade sexual, os demônios, né, que trabalham nesta área da imoralidade sexual, encontraram uma brecha, uma oportunidade para poder acessar agora a vida daquele menino pelo próprio pecado dele, e também existe uma transferência. O direito legal que aqueles demônios eles conseguem para poder acessar aquele jovem é o próprio pecado, o pecado da fornicação. Então agora ele recebe aquela carga espiritual, porque existiu o que ali? Uma junção. Então é isso que acontece quando acontece esse elo, esse pacto, né, na área sexual, há essa transferência, né, e todas as vezes que se tem relações sexuais iníquas, existe uma transferência de demônios. Existe todas as vezes que tem uma relação sexual iníqua, você está dando base legal, direito legal, para que demônios que atuam nessa área da imoralidade sexual vão entrar e acessar e entrar. E outra coisa, ele não entra e acessa somente você, né? Você que tem filhos, né? Os pais são cobertura espiritual na vida dos filhos. Então agora, aquele espírito de imoralidade sexual, ele também encontra uma oportunidade para acessar a vida desses filhos, né? E quais são essas relações iníquas? Vamos lá, vamos falar alguma delas. Fornicação, que é o sexo fora da aliança do casamento. O adultério, que é o sexo o sexo dentro da aliança do casamento, mas com uma outra pessoa, né? O sexo praticado por uma pessoa que é casado, mas com uma outra pessoa fora da aliança do casamento. A prostituição, que é o sexo por interesse, né? Às vezes não é só interesse por dinheiro, mas interesse por posição, né? Por troca de poder, enfim. Todas as vezes que se tem uma relação sexual, né, por interesse, então constitui-se uma prostituição, incesto, estupro, homossexualidade, toda forma e tipo de perversão sexual, abuso sexual, molestação, pedofilia, todo tipo de
iniquidade sexual, né, ele vai acarretar, vai abrir brecha, vai abrir direito legal para que os inimigos eles acessem e haja essa transferência iníqua de espíritos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. A vontade de Deus nessa noite, repatarabaixou, é que esta palavra venha a ser uma lavagem. Oh, narabachou e naramanai, que nós possamos nos lavar corpo, alma e espírito, pela lavagem da água do Espírito, da palavra de Deus, que esta palavra ela possa esmiuçar a penha, ela venha tirar agora, em nome de Jesus, repatarabachou e naramanai, em nome de Jesus, toda frieza, em nome de Jesus, que ela venha remover agora toda dureza de coração, em nome de Jesus, que haja contrição, que haja arrependimento, em nome de Jesus, em cada coração, porque essa é a vontade de Deus, que venhamos nos abster dessas contaminações, para que possamos nos santificar, para que o nosso leito se torne sem mácula, sem sujeira, sem mancha. Então, se o nosso leito ele pode se sujar, é porque tem sujeiras, é porque pode ter mancha, e a vontade de Deus é que essas sujeiras elas sejam removidas. Então, quanto maior for o número de parceiros sexuais, maior será a contaminação. Então, esse é um grande alerta, porque a nossa nação está mergulhada na imoralidade sexual. Outro dia eu vou voltar aqui para falar sobre restauração sexual, sobre prisões sexuais. Mas, enfim, a nossa nação ela é mergulhada na imoralidade sexual. Nós exportamos danças sensuais, né? A gente tem turismo sexual, né? As nossas crianças, elas são inundadas, elas são bombardeadas de apelo sexual desde pequeno, desde os desenhos animados, as roupinhas, né, na escola, nos livros, nas literaturas, tudo tem um apelo sexual. Então, é muito difícil, né, você encontrar uma pessoa que não tenha se contaminado em algum nível, né, na área da imoralidade sexual. Então, nós precisamos estar atentos, porque libertação é para crente. É o ano aceitável do Senhor. E o Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer nos santificar. Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Porque essa é a vontade do Senhor, que você se santifique, para que você possa viver uma vida plena, para que a sua alma seja reintegrada, para que você possa viver bem, para que a sua casa esteja debaixo da graça, da plenitude, para que, sabe, a sua vida conjugal, sexual, emocional, ela seja plena em Cristo Jesus. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade de Deus, amém? Então essas influências espirituais, elas vão interferir diretamente no nosso casamento, e aí você pode começar a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, como que foi a sua vida, como que foram esses elos, quantos pactos espirituais iníquos você fez, quantas alianças foram estabelecidas iníquas no altar da imoralidade sexual, quantos elos, quantas alianças espirituais você fez no corpo, na alma, no espírito, com outras pessoas, né? E talvez hoje essa seja a resposta para você, porque talvez você hoje esteja sofrendo algum nível de interferência no seu casamento, talvez você esteja sofrendo e você não sabe por quê, você tem buscado resposta em Deus, e talvez essa seja a resposta para você, por causa dessas interferências, por causa dessas influências. Às vezes chega um casal e diz para mim, pastora, no gabinete pastoral, eu quero me separar. Você quer se separar por quê? Porque a gente tem uma incompatibilidade de gênio, né? E na verdade o problema não é esse, não é incompatibilidade de gênio, o problema é incompatibilidade de demônios.
Por quê? Porque essa pessoa teve uma vida tão promíscua, né? E foram tantas alianças, tantos pactos, e foram tantos demônios que entraram, foram tantas interferências espirituais, que agora existe uma guerra espiritual, e esses demônios estão guerreando por território, estão brigando por território dentro desta casa, dentro deste casamento, dentro da vida deste homem, dentro da vida desta mulher. E aí me diz, como que vai ter paz? Como que vai conseguir se encontrar? Não consegue se encontrar. Então é necessário que haja a santificação. A santificação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, a palavra de Deus diz: fujam da imoralidade sexual. Por isso que nós precisamos fugir da imoralidade sexual. A alma fragmentada, ela fica dispersa. A alma fragmentada, ela não vai conseguir se entregar por completo para o seu parceiro sexual. Sabe, aquela relação que parece que ela é travada, parece que ela é bloqueada, né? Existem mulheres que dizem: pastor, eu amo meu esposo, eu não penso em ninguém, eu nunca traí meu marido, mas, sabe, a minha relação sexual não é completa, não é feliz, parece que tem alguma coisa que trava, eu não consigo me soltar nessa relação, né? Tem alguma coisa me bloqueando, tem alguma coisa me travando, porque os pensamentos, as emoções, né, elas acabam ficando aprisionadas. Os pensamentos e as emoções dessas pessoas, elas vão ser continuamente atraídas pelos seus antigos laços de alma, pelos seus antigos relacionamentos, né? Essa mulher vai estar numa busca contínua, mesmo sem saber, isso não é a nível de consciência, no inconsciente, no espírito, na alma, sabe? A alma vai estar buscando continuamente esse parceiro que está ali com o fragmento da sua alma, né? E esse homem também vai estar continuamente buscando, né, essa mulher que ele possuiu, né? Continuamente sua alma vai estar desejando encontrar, e por isso às vezes que esse homem não consegue ser fiel nesse casamento, por isso que ele está sempre sendo tentado, por isso que essa mulher às vezes não consegue ser fiel nesse casamento, né? E sempre está dando brechas para que pombagiras, espíritos que trabalham na área da imoralidade sexual venham tocar, venham acessar. Por quê? Porque essa alma está perdida, está fragmentada. Então eu quero trazer aqui alguns sintomas para você dessa alma fragmentada. Busca por se sentir completo. Essa pessoa fica o tempo todo tentando se realizar, fica nessa busca desenfreada de tentar se sentir completo, não consegue sair de um relacionamento doentio. Ela está dentro de um relacionamento onde essa pessoa muitas vezes é humilhada, é defraudada, né? E ela não consegue ainda assim se desvincular, sabe? Existem casos de pessoas que elas foram abusadas sexualmente, foram molestadas sexualmente, e ela não consegue sair ali daquele lugar. Ela continua, mesmo odiando aquela pessoa, mesmo não gostando daquela pessoa, ela continua se relacionando sexualmente com aquela pessoa. Por quê? Por causa dessa aliança, por causa desse vínculo, né, almático, por causa desse pacto. Então ela não consegue sair. É como se aquela sensação: eu não consigo tirar essa pessoa da minha cabeça, né? Por causa da aliança, né? Por causa do elo. A sensação de que o antigo relacionamento, aquela pessoa com que se relacionou no passado, não sai de perto, parece que está sempre observando, parece que está sempre acompanhando o seu passo. Quando vai ter relação sexual com o seu cônjuge, visualiza, né, o antigo parceiro, né, o parceiro da aliança iníqua, carrega coisas negativas, né, por causa da transferência, né, daquele antigo relacionamento, né? Talvez as ofensas, doenças, mudança de humor e até mesmo vícios, né? Tá carregando uma mesma carga negativa do outro, né? Outro sintoma é a frigidez sexual no casamento, ou lembranças muito vívidas na memória daquela
pessoa com qual se relacionou, talvez um olhar, um toque, uma sensação, aquilo não sai da mente, não sai da cabeça, passividade ou falta de controle da vontade. É muito comum eu ouvir no gabinete pastoral isso: pastora, eu amo meu marido, nunca pensei em trair, eu nunca traí meu marido, mas pastora, quando eu vou ter relação sexual com meu marido, o meu ex-noivo, o meu ex-namorado, o meu ex-companheiro, não sai da minha mente, e eu tô sempre pensando, eu guerrei com isso, ou então em outras circunstâncias, em outros momentos, eu tô sempre pensando, e tá sempre vindo a memória da minha mente. E por que a pessoa não consegue se desligar mesmo amando o marido, não querendo vivenciar aquilo? Ela acaba vivenciando por causa desses elos, por causa desse pacto que foi estabelecido, né? Então, é preciso quebrar esse pacto. É preciso quebrar essa aliança, é preciso quebrar essa dependência emocional. Como nós vamos fazer isso? Com arrependimento e confissão. Primeiro nós precisamos confessar ao Senhor esses laços iníquos, pedir perdão ao Senhor, pedir com sinceridade, quebrantamento, pedir perdão ao Senhor por cada ato de adultério, de fornicação, de prostituição, de incesto, né, de imoralidade sexual, seja qual for o nível. Nós temos que nos arrepender e confessar. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Então o Senhor, Ele nos perdoa. Agora preste atenção: o sangue de Jesus Cristo perdoa pecado confessado e não pecado ocultado. O sangue de Jesus lava pecado confessado. Então nós precisamos confessar o pecado, confessar para Deus, buscar alguém para que você possa confessar. Quando o pecado sexual ele foi feito dentro da aliança do casamento, tem que confessar para o cônjuge, né? Tem que ter transparência, tem que ter confissão, tem que ter conserto, para que haja regeneração, para que o sangue do Cordeiro venha e nos purifique, o inimigo não encontre mais base legal, direito legal para nos acusar. E depois disso nós vamos fazer o desligamento de alma. Pastora, como que eu faço isso? Na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque Ele já nos concedeu. Mateus capítulo 18, versículo 18: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Deus nos deu autoridade para ligar e desligar, para atar e desatar. Então, uma vez nós nos ligamos a uma junção iníqua, agora cobertos pelo sangue do Cordeiro, justificados no sangue do Cordeiro, nós só temos autoridade para fazer isso debaixo de obediência. Nós só temos autoridade para fazer isso debaixo do sangue. Então primeiro tem que ter conserto, primeiro tem que ter arrependimento, primeiro tem que ter confissão, e aí depois eu uso a autoridade para desatar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão ao Senhor, eu vou confessar e depois eu vou desatar. Eu vou pedir para o Senhor, vou confessar nome por nome, associação por associação. É bom você fazer uma listinha, pega um caderninho, coloca lá o nome de todas as pessoas com que você se relacionou fora da aliança do casamento, uma por uma. Mas pastor, é uma multidão, não me lembro. Você vai pedir ajuda do Espírito Santo de Deus e você vai colocar nome por nome. Mas pastora, tem uma pessoa que eu não me lembro qual o nome, porque foi numa aventura e eu não sei. Então você vai colocar: olha, eu tô me desligando dessa pessoa que eu me envolvi no dia tal, na situação tal, no lugar tal. Você vai estar direcionando a sua oração, ainda que você não conheça o nome, para a vida daquela pessoa. E naquele momento você vai estar desatando
alimentando pelo poder, pela autoridade que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, porque foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. E aí você vai saindo dessas arapucas uma a uma. Aí tem pessoas que falam, pastora, é necessário eu confessar nome por nome, eu falar nome por nome? Por que essa necessidade? Preste atenção. Todas as vezes que você fez uma junção, fez um pacto, lembra que eu falei no início que um laço é uma arapuca, um laço é uma prisão espiritual? Então todas as vezes que você caiu dentro dessa arapuca, que você comeu dessa comida que o inimigo colocou ali, eu não sei qual foi a comida que ele botou, a prostituição, incesto, pornografia, qual foi a comida que o inimigo colocou ali, e aí fez você chegar ao homossexualismo, o lesbianismo, qual foi a comida que foi colocada dentro da arapuca que te fez ir ali? Então todas as vezes que você foi ali, você se alimentou daquele alimento, uma prisão se estabeleceu, um elo se estabeleceu, um laço te prendeu. Então agora você tem que quebrar elo por elo, laço por laço. Você tem que abrir arapuca por arapuca. Então assim, é exatamente assim que você vai fazer, desligando tudo aquilo que foi ligado, porque você se ligou a todas essas arapucas de uma vez só? Não, o inimigo armou uma por uma e você foi caindo, você foi entrando, você foi se alimentando, você foi comendo, você foi ficando preso de uma por uma. Então você vai se desligar de uma por uma, amém? Se desligando, e você vai orar, você vai falar, Senhor, eu tomo agora a autoridade espiritual sobre a minha vida, eu pego agora, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus, para destruir tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Senhor, eu tomo a espada do teu espírito, eu corto agora toda a ligação no corpo, na alma, no espírito, com essa vida que eu me envolvi fora da aliança do casamento. Senhor, eu corto agora toda a ligação na minha alma, toda a ligação no meu espírito, toda a ligação no meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Pai, envia teus anjos, Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem ao nosso respeito aos seus anjos. Aleluia, nesse processo, irmão, os céus te ajudam, os céus te auxiliam, Deus é contigo nesse processo. O Senhor nos deu mecanismo, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu armas espirituais, aleluia. Nós precisamos agora nos apropriar de cada uma delas, e a gente ora, Senhor, envia teus anjos agora, remove agora todo fragmento de alma que está no fulano e que são minhas, Senhor, e devolve para mim. Senhor, retira agora de mim, Senhor, todo fragmento de alma, Senhor, que era do fulano, que ficou retido em mim, eu não quero. Devolve para ele agora. Você não precisa ver, você não precisa sentir, porque tem gente que pensa que tem que sentir, tem que sentir um arrepio. Eu tenho que ver o diabo, tem que ver anjo, tem que ver serafim, tem que ver... Não, querido. Você não precisa ver, você precisa ter fé. Você precisa ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você vai fazer é na esfera espiritual. As coisas espirituais só se discernem através do Espírito. Por isso que, pro carnal, tudo isso aqui que eu tô falando parece loucura. Sabe, as pessoas às vezes não conseguem compreender. Por quê? Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Aquele que é espiritual vai discernir e compreender todas as coisas, amém? Então a gente discerne, a gente caminha, amém? Segundo aquilo que o Espírito de Deus está nos conduzindo. E assim você vai desatando, você vai desligando esses nós. Você vai saindo de dentro dessas arapucas. Mas olha só, preste atenção. Não são só laços almáticos que você está rompendo. A gente agora vai ter que lidar também com os demônios que entraram, com as castas de demônios que entraram, com as legiões que entraram, né? Por causa do direito legal que você deu, por causa do pecado que você cometeu. Então agora, depois que nós desligamos, nós vamos agora
quebrar esses vínculos, nós vamos entrar em colisão com as trevas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós vamos ordenar que esses demônios, eles batam em retirada do nosso casamento, batam em retirada da nossa vida. Nós vamos fazer guerra espiritual, batalha espiritual. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que nós temos que orar sem cessar. Orar sem cessar, ora, faça guerra contínua, ore todos os dias, guerreie. Se você tem um marido crente, se você tem uma esposa crente, guerreie juntos, porque é da vontade de Deus que a sua vida seja restaurada para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! E outro ponto importantíssimo é nós nos desligarmos de todos os vínculos, de todos os elos. Porque você não pode ter nenhum tipo de vínculo com as trevas. Você não pode ter nenhum acesso, não pode ter um elo, não pode ter um fio, não pode ter uma conexão com as trevas. Então você precisa se desligar de tudo aquilo que traz um elo, um vínculo, com essa ligação almática que foi estabelecida fora da aliança do casamento. É muito comum, às vezes, essa mulher que está tendo esses pensamentos, que está sendo perturbada, atormentada com esses pensamentos, né, acerca de um antigo relacionamento, elas guardarem em secreto cartinhas de amor, presentinhos que foi dado, né, do antigo relacionamento. Às vezes guardam ali, às vezes ainda tem vínculo, né? Tem aquela pessoa ainda nas redes sociais, é amigo nas redes sociais, tem o telefone guardado ali, de vez em quando se comunicam, né? Então tem que ser cortado todo vínculo, todo elo. Foi um elo iníquo. Pastora, mas essa pessoa é boa, mas essa pessoa é legal, essa pessoa é bacana, né? De repente você teve uma aliança e você teve filhos debaixo dessa aliança, né? Sem conhecer o Senhor, e hoje você constituiu outro casamento, você agora tá no Senhor, e agora você tem um vínculo que é o filho, né? Como é que eu faço, pastora? Porque eu tenho um filho, eu tenho que me relacionar. Então, assim, por causa desse vínculo, por causa desse elo, você tem que se relacionar, mas se relacione dentro daquilo que você precisa se relacionar, dentro daquela esfera, né, que você precisa se relacionar, né? E assim, são coisas que você vai ter que lidar, mas sempre há uma consequência. Irmãos, o pecado sempre deixa uma sequela, o pecado sempre deixa uma consequência. Então, por isso que nós não devemos pecar, por isso que a gente deve fugir da aparência do mal, amém? Então é isso que nós temos que fazer, sermos diligentes. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, aleluia, que será um tempo, aleluia, para o Senhor restaurar, reintegrar, restabelecer, em nome de Jesus, a sua alma. Quantas pessoas, meu irmão, perdidas, com crise de identidade. Por que essa crise de identidade, irmão? Vão pro psicólogo, pagam fortunas no terapeuta, com crises. Por quê? Porque muitas vezes essa crise de identidade é por causa dessas infestações demoníacas, por causa dessa alma que foi fragmentada. Essa pessoa não consegue mais se encontrar em Deus, não consegue mais se achar em Deus, não consegue mais se ver como filho de Deus. Mas eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que aquele que começou a boa obra, ele vai concluir em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero declarar as bênçãos dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você tenha uma mente expandida para você aprender mais com Cristo. Se tem uma coisa que é importante para você, se tem uma coisa que você deve colocar o seu coração, é em conhecer o Senhor, em conhecer a vontade do Pai, em buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus,
Aleluia. Então você deve buscar para você a santificação, a restauração, amém, da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Aleluia. Tudo isso está em Deus, porque na cruz do Calvário, aleluia, ele conquistou para nós, aleluia, uma vida plena, uma vida abundante. E se eu não estou vivendo hoje, eu não devo me conformar com isso. Eu não devo, quantos cristãos que estão conformados com uma vida de fachada, de mentira, um casamento de fachada, um casamento de mentira, uma felicidade forjada, uma felicidade só nas redes sociais. E não é isso que é a vontade de Deus para você. Não é isso que o Pai quer para você. Deus quer que você viva uma vida plena. Deus quer que você viva, sabe, que você tenha um casamento abençoado, que você seja um com o seu cônjuge, que vocês venham viver a plenitude da graça de Deus, da glória de Deus. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Então, busque, amém, diligentemente a palavra de Deus, o poder de Deus, porque o evangelho é poder, narabashou e naramanai, para sua vida, aleluia, e para te ajudar, para que você possa, sabe, ter um passo a passo, de você fazer um check-up na sua vida espiritual, para que você possa romper em todas as áreas da sua vida. Eu fiz um curso online para que você possa estar rompendo em fé, amém? Ali você vai aprender sobre restauração sexual, libertação financeira, direito legal de Satanás, quebra de maldição, libertação infantil. Você vai estar aprendendo sobre a cura da igreja. Você vai estar aprendendo sobre os perigos e os propósitos da batalha espiritual. Você vai aprender a guerrear espiritualmente, a romper com esses vínculos. Amém? E eu tenho certeza que essa será uma ferramenta poderosa da parte de Deus. Hoje eu recebi um WhatsApp, eu não sei nem se está aqui a pessoa que me mandou, né? E eu fiquei muito edificada, é muito bom, né? Edifica a nossa vida, a nossa fé, a gente vê como o Espírito Santo de Deus está se movendo. E essa pessoa é uma das alunas online, né, do curso de libertação, e ela testemunhou como ela tem rompido em fé, do sobrenatural, das maravilhas que Deus tem operado na vida dela, né? E ela compartilhou, ela falou: pastora, eu tenho feito as aulas e eu tenho colocado em prática cada coisa, e eu tenho experimentado coisas sobrenaturais, eu tenho vivenciado o sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho vivido um tempo de rompimento, de libertação na minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o propósito, amém, aleluia, essa é a ferramenta que o Senhor me entregou, repatarabachou enaramanai, aleluia, e eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para poder manejar essa espada ao seu favor, ao favor do reino, para que você possa se levantar. O desejo do meu coração é que você se levante, aleluia, restaurado, para restaurar vidas, para ser um guerreiro espiritual, em nome de Jesus Cristo, amém? Então, se você ainda não está fazendo o curso online de libertação espiritual, entre agora, quando a gente terminar agora aqui a live, você já pode entrar, tá na minha bio o link, né, do curso. O curso ele tá na plataforma da Hotmart, é uma plataforma super segura e fácil de você usar.
tá ali, são mais de 20 horas de ministração, tem apostilas em PDF, você vai ser ministrado, porque em cada aula tem orações, tem renúncias, e vai ser um tempo de muito rompimento, de cura, e eu tenho certeza que eu vou ouvir também o seu testemunho. Essa irmã falou: pastora, me dá o link, porque eu tenho tantas pessoas que eu quero que sejam abençoadas, eu quero que venham vivenciar aquilo que eu estou vivendo, né? E que você possa também ser esse canal de Deus, essa ferramenta do Senhor para gerar cura, para gerar restauração, porque aquele que é liberto, liberta, aquele que é curado, cura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, queridos, vamos orar. Deixa os céus continuar descendo sobre nós. Deixa a glória de Deus continuar vindo sobre nós. Eu quero que você faça uma oração junto comigo. Aonde você estiver, se você puder ir agora para um lugar secreto, se você puder agora se fechar no teu quarto, um lugar onde ninguém te veja, onde ninguém te escute. Eu queria que você agora, fechasse seus olhos e fosse conduzido nessa oração. Mas eu não queria que você simplesmente falasse, porque nós não somos religiosos. Não é por falar, né? Nós precisamos entender que aquilo que a gente está fazendo é na esfera espiritual. Então você tem que buscar em espírito, você tem que colocar o seu coração, né? Isso tem que sair de dentro de você, tem que ser uma verdade em você, porque é dessa forma que os céus vão reagir, que o mundo espiritual ele vai reagir. Amém? Então eu queria que, se você puder, você fechar os seus olhos agora, em nome de Jesus, e você fazer essa oração junto comigo, dizer assim: Pai, eu te peço perdão, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, eu venho diante da Tua presença, Pai, com o coração quebrantado, Senhor. Ó Deus, confessar, Senhor, os meus pecados diante de Ti. Pai, eu confesso, Senhor, que eu pequei contra Ti. Senhor, quando eu estabeleci vínculos, quando eu estabeleci pactos e alianças iníquas, Senhor. Ó Deus, com pessoas, Pai. Ó Deus, Pai, ó Deus amado, eu me fiz Senhor. Ó Deus, fora da aliança do casamento, Senhor. Pai, eu me arrependo, Deus, desse pecado. Eu confesso esse pecado diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço perdão, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Teu sangue agora venha me lavar, venha me purificar, venha me santificar, Senhor. Em nome de Jesus, eu confesso diante de Ti, Senhor. Ó Deus amado, eu declaro que Satanás, ele não tem mais direito contra a minha vida. Oh, narabachou e naramanai. Pai, eu declaro, Senhor, Pai querido, nessa hora que toda ligação de alma demoníaca, ó Deus amado, ela está sendo rompida, ela está sendo desfeita agora mesmo, no nome poderoso de Jesus. Eu ordeno que todos os espíritos imundos, Pai, que se conectaram comigo através dessa transferência almática, ele seja agora, Senhor, desligado, que ele caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu quebro agora, eu rompo agora, eu corto agora com a espada do Espírito toda ligação no espírito, na alma e no corpo, Senhor, com essa pessoa, Senhor, que eu me relacionei fora da aliança do casamento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Tu venhas agora, Pai, cortar todo elo. Em nome de Jesus, Pai, que Tu venhas enviar Teus anjos, Senhor, que esses anjos, Senhor, venham remover, ó Deus amado, todo fragmento de alma que não me pertence, Senhor, e Pai querido, devolver, Senhor, para essas pessoas. Senhor, restitui-me, Senhor, com os fragmentos de alma, Senhor, que ficaram, Senhor, nessas pessoas, Senhor. Eu me desligo, Pai, eu saio desses lugares, eu saio desses cativeiros, Senhor, desata todo nó, desata todo laço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua unção, Pai, agora, Deus, recaia sobre mim, Senhor, quebrando, Senhor, todo jugo, Senhor, do inferno,
inferno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, que o meu corpo seja totalmente reintegrado. Ó Deus, que a minha alma seja completamente, Senhor, reintegrada e restaurada. Meu Pai, que o meu corpo, Senhor, ó Deus, seja, Deus amado, reintegrado, completo, restaurado, Senhor. Eu aplico o sangue de Jesus Cristo entre mim e os espíritos imundos que adentraram sobre a minha vida. Eu rejeito, renego. Eu ordeno em nome de Jesus, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai da minha casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu renuncio a todos esses demônios. Eu peço perdão por cada pecado, Senhor, por cada pecado. Em nome de Jesus, você pode declarar agora quais foram os pecados que você cometeu. O pecado nós temos que dar nome. Começa a dar nome agora, começa a pedir perdão ao Senhor por cada pecado cometido. Com o espírito de quebrantamento, com o espírito de confissão. Em nome de Jesus, eu renuncio às pombagiras, eu renuncio aos Exus, eu renuncio a Iemanjá, eu renuncio a Kundalini, eu renuncio a Lilith, eu renuncio ao espírito de luxúria. Eu declaro no reino espiritual que eu sou uma nova criatura e o meu corpo agora é templo e moradia do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que eu sou livre, liberto, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Ó Deus amado, pela minha libertação, Pai. Ó Deus, pelo teu poder, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, quebra todas as barreiras, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, toca agora, toca. Toca, Deus, Pai querido, do alto da cabeça até a planta do pé. Em nome de Jesus, todo encantamento das pombagiras seja agora removido. Em nome de Jesus, todo canto da sereia seja quebrado agora. Todo espírito de encantamento, toda cegueira espiritual, em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo cinturão de frigidez, em nome de Jesus, seja removido agora. Em nome de Jesus, Senhor, visita este leito agora. Meu Deus, vem com o teu fogo. Meu Pai, traz a restauração. Meu Deus, traz a memória, Senhor, Pai, para este homem, para esta mulher. Pai, de cada ligação iníqua, Senhor, que foi estabelecida. Senhor, visita agora, Deus, com um verdadeiro espírito de quebrantamento, de humilhação, Senhor, de arrependimento, Pai. E que, Senhor, essas vidas, Senhor, possam, Pai, vivenciar, Senhor, um tempo de rompimento, de rendição, de restauração, Senhor, para a glória e para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Escute. Daqui a pouquinho nós vamos estar terminando. E eu quero que você dê prosseguimento, caminhe pela fé. Se você ainda não fez isso, se você ainda não fez esse desligamento de alma, se você ainda não passou por esse momento, se você ainda não vivenciou isso, pega uma folha de caderno, coloca o nome de todas as pessoas com que você teve um vínculo, estabeleceu um pacto sexual e essa oração, seguindo esse modelo de oração que eu te ensinei, que você treinou aqui comigo agora, você vai agora se desligar de vida por vida, cortando toda a ligação de um a um. Você vai cortar a ligação, você vai pedir de um a um para que os fragmentos saiam de você, para que os fragmentos sejam restituídos em você. E eu profetizo que você vai sentir algo extraordinário da parte de Deus. Você vai sentir, sabe, uma reintegração, você vai sentir uma leveza, você vai sentir algo espiritual acontecendo dentro do seu ser, uma revolução espiritual. Em nome de Jesus,
Jesus vai acontecer dentro de você. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu declaro a força do Senhor sobre você. Eu declaro o poder do Altíssimo recaindo sobre você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro que confundidos e envergonhados serão todos os teus adversários. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro a plenitude de Deus sobre o teu casamento, a plenitude sobre as suas emoções, a plenitude sobre a sua vida espiritual, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Recebe o toque de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Oh, narabachou e narabanai. Você está sentindo a graça de Deus aí? Aleluia, aleluia. Então, assim, eu sei que hoje, feriado de carnaval, muita gente viajando, né? Indo passear, descansar com a família. E eu sei que você conhece alguém que precisa ser tocado por essa palavra. Seja essa ferramenta da parte de Deus, seja esse instrumento da parte de Deus, amém? Então envia aí, clica aí na setinha, envia aí essa live para o maior número de pessoas que você possa encontrar, amém? Me siga aí no meu Instagram para que você possa toda sexta-feira ser alcançado e abençoado com esta palavra. E eu vou estar subindo todas as lives, viu? Todas as outras mensagens que já foram ministradas aqui, eu vou estar subindo lá pro meu canal no YouTube, Pastora Valéria Fernandes. Se você ainda não foi lá no canal, você vai lá que você vai poder estar acompanhando as outras mensagens lá, tá bom? Que às vezes no Instagram a gente perde um pouquinho, tá bom? Aí você pode estar acompanhando lá, tá? Deus te abençoe poderosamente. Eu profetizo um feriado debaixo da graça do Senhor, do poder de Deus, da presença de Deus, amém? E se você foi edificado, foi abençoado, edifica a minha vida também, tá bom? Coloca lá o seu testemunho. Quando terminar essa live, o vídeo vai estar ali, e você coloca lá uma mensagem de texto, né? Compartilhando aquilo que você viveu, aquilo que você foi impartido nessa noite, de que maneira você foi abençoado, amém? E dessa forma você vai estar edificando outras vidas e edificando a minha vida também, tá bom? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos, e todos digam amém. Deus te abençoe.